Boa noite. Primeiro, cumprimentá-lo mais uma vez, desejar saúde a você, a sua família e agradecer a todas as inscrições do nosso curso. De fato, nós tivemos mais de 500 inscrições, um sucesso absoluto e nós desejamos fazer o melhor para vocês. Primeira coisa é chamar a atenção a todos, não só para ver os vídeos que foram colocados na oficina 1, mas também pedir para que vocês respondam ao teste. O teste é importante porque é a forma de registrar a sua participação no curso. E aí, então, você deve acessar o link que está sendo enviado por e-mail e responder ao teste nos prazos estabelecidos. Isso é importante para que ao final do curso você seja certificado. Hoje nós estamos disponibilizando para você os vídeos da oficina 2. Então você deve assistir os vídeos e posteriormente responder ao segundo teste, ao segundo conjunto de perguntas, troca de experiências que nós fazemos a partir desses formulários. É importante, gostaria de lembrar que é importante respondê-los para que você possa, ao final do curso, ser certificado. Sem responder a estes testes, você não terá direito à certificação. Uma coisa importante que eu gostaria de pedir a sua participação é que você envie o seu vídeo sobre trocas de experiência. Envie para a gente por e-mail um vídeo de 5 a 10 minutos falando um pouco de algum projeto sobre nascentes que você tenha aí na sua região, aí no seu município, na sua propriedade ou algum projeto que você tenha conhecimento. Nós já colocamos lá à disposição de vocês uma série de depoimentos interessantes. O presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, um diretor também que falou de um projeto, né, do grupo de trabalho sobre nascentes, o nosso coordenador do nosso doutorado na área ambiental em recursos hídricos, e egressos do nosso mestrado em engenharia ambiental, ou seja, nós temos um conjunto de pessoas que estão colocando seu depoimento e é uma troca de experiência, mas talvez seja a parte mais importante deste curso nosso, a troca de experiência daquilo que nós fazemos e recebendo as suas informações. Participe! Então vamos iniciar a nossa segunda oficina, oficina 2, onde nós vamos falar sobre o geoprocessamento, aplicação do QGIS em mapeamentos de nascentes. Então nós vamos ter nesta oficina 2, dois vídeos, né? O primeiro vídeo é este, que nós estamos começando a ver agora, e o segundo vídeo será do Leonardo Campanelli, que vai tratar especificamente do uso da ferramenta QGIS para obtenção de mapeamento de nascentes. A primeira pergunta, então, que surge é: o que é geoprocessamento? Mas antes de responder diretamente essa pergunta, nós vamos fazer um breve histórico aí de como que surgiu o geoprocessamento. Então, o registro histórico denota que em 1854, em Londres, houve uma grave epidemia de cólera e na época se tinha pouca informação sobre a forma de contaminação dessa doença. Então já haviam ocorrido mais de 500 mortes e aí o médico, né, o Dr. John Snow, teve uma ideia que foi, a partir de um mapa da cidade, localizar os poços no mesmo mapa da localização dos doentes de cólera naquele momento. Então, esse slide aqui a gente tenta representar esse mapeamento. Então a ideia é essa, ele em azul ali são os pontos do mapa da esquerda, são os pontos dos poços, né? E aí aqueles outros pontinhos menores são pontos das pessoas, né? Da localização das casas das pessoas que foram contaminadas, que as pessoas se deslocavam para pegar a água nesses poços.
E o mapa da direita, né, fazendo um zoom, no caso do mapa da direita, os poços estão esses pontos maiores vermelhos e os pontos menores são as pessoas com cólera. Então daí ele pôde chegar à conclusão que aquele poço, onde se concentravam, né, o maior número de pessoas doentes, era o poço, portanto, que havia contaminação de cólera. Né? Então, vejam, ele usou um recurso de mapeamento, cruzando um banco de dados de informações, localização dos poços, para poder fazer a sua análise e chegar à conclusão e, a partir dali, fazer todo o procedimento para, né, impedir o acesso àquele poço e cuidar daquele poço posteriormente. Então aí surgiu, portanto, né, esse é o registro histórico comum em várias bibliografias, de onde surgiu o geoprocessamento. Então a ideia depois, nos momentos seguintes, já nos anos 50, a ideia era tornar esse processo automatizado. Né? Então a automação desses dados espaciais surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, como eu disse, na década de 50. E o objetivo principal era reduzir os custos de produção e manutenção de mapas. Né? Os primeiros softwares, né, aplicativos para manipulação da informação geográfica e produção de mapas surgiram em 1960 no Canadá, onde o objetivo naquele país, né, do governo daquele país, era criar um inventário de recursos naturais. Então, iniciou-se aí, né, um processo de automatização, melhor dizendo, desse processo, né, de reunir grandes quantidades de bancos de dados, de informações, mas o Canadá, então, avançou em 1960 com a criação dos primeiros softwares para manipulação da informação geográfica e produção de mapas. Ao longo dos anos 70, foram desenvolvidos novos e mais acessíveis recursos de máquina, né, que é chamado hardware, e tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais. Então aí foi nessa época que surgiu a expressão chamada hoje, que nós conhecemos de sistemas de informação geográfica, que são sistemas, né, que une as informações, principalmente as informações de desenho, gráficas. E aí uma referência bastante conhecida, principalmente na área de engenharia, são os famosos CAD, né? Que são os programas, né? Sistemas comerciais, que são programas que ajudam no desenho de computador. Para quem é mais antigo e fez curso técnico, sabe muito bem, ou até curso superior, que antigamente a gente fazia todo o desenho à mão, né? Prioritariamente a gente aprendia usando a régua T, as mesas de desenho, mesas grandes. Esse é o procedimento. Até é possível que hoje ainda continue dessa forma, mas do ponto de vista profissional, a gente hoje já não utiliza mais aquele. Você pode fazer um rascunho, mas o desenho final normalmente é feito, por exemplo, no AutoCAD. Então os CADs, o AutoCAD é um tipo de CAD, são ferramentas, né, computacionais que nos ajudam a elaborar desenhos com bastante precisão, com bastantes detalhes. Então o surgimento do CAD também melhorou muito as condições de produção de desenhos, de plantas de engenharia, e também serviram de base para os primeiros sistemas de cartografia automatizada. Na década de 80, com o avanço da tecnologia, se iniciou um período acelerado de crescimento. Né? Então, o avanço tecnológico permitiu que os sistemas de informação geográfica pudessem ter um processo, vamos dizer, acelerado de aperfeiçoamento desses programas. Né? Nos Estados Unidos, os centros de pesquisa formaram aí
um Centro Nacional para Informações Geográficas e Análise, marcando, portanto, naquele país e no mundo também, o estabelecimento do geoprocessamento como disciplina científica independente. Então, assim, é um marco importante quando essa agência nacional americana cria no seu centro de pesquisa essa linha de estudo. Nos anos 90, os avanços tecnológicos permitiram a criação de diversos outros softwares aplicados ao geoprocessamento. Então, e mais recentemente, o geoprocessamento foi intensamente povoado por milhões de usuários, com a massificação provocada num software bastante conhecido chamado Google Earth. Então, hoje é possível você, tendo acesso a um computador e à internet, baixar esse aplicativo. Esse aplicativo, que é o da Google, ele mapeia regiões, algumas regiões com imagens recentes, dependendo da região. Você consegue identificar uma série de elementos na superfície terrestre, você consegue medir áreas, medir distâncias. Então isso acabou popularizando o uso das ferramentas de sistemas de informações geográficas. Então atualmente os softwares livres, né, que são baixados na internet gratuitamente, têm se tornado uma tendência, né, no uso de sistemas de informações geográficas, e o Google Earth é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta aí interessante, bastante aplicada aí, ela é bastante útil para muitas áreas, áreas acadêmicas, áreas profissionais. Você consegue gerar mapas, imprimir figuras, ou seja, você tem uma série de possibilidades usando essa ferramenta que hoje está disponibilizada gratuitamente na internet. Surgiram também diversos softwares livres de alta qualidade, com interface amigável, facilidade de manuseio e a questão do componente econômico, né? Porque se você compra um sistema, né, um SIG profissional, além do preço alto que você tem que pagar pela licença, você tem que pagar também pelas atualizações, que normalmente são feitas de forma anualmente. Então o custo fica muito alto, não só para uma pessoa física, mas também até para uma instituição acadêmica, uma instituição de pesquisa, o custo fica muito alto. Então, esses aplicativos que surgiram de forma gratuita, hoje têm sido cada vez mais comuns e de alta qualidade, né? Não deixando nada a desejar para aplicativos que são pagos. E aí surge, entre eles, o QGIS, que é um SIG, ou seja, um sistema de geográfico de informação, é um software livre, fonte aberta, tem licença pública geral, ele é um projeto da Fundação Geoespacial de Código Aberto e funciona em várias bases, né, entre elas o próprio Windows, né, o Linux, Unix, ou seja, você tem uma gama de alternativas aí para trabalhar com QGIS. O QGIS suporta aí diversos tipos de arquivos relacionados à informação geoespacial, a bancos de dados, principalmente arquivos vetoriais, né, que são arquivos linha, ponto, um retângulo, um círculo. O raster, que são os arquivos em raster, que são imagens, por exemplo, uma imagem de satélite, ou uma imagem, uma foto, uma ortofoto. Então você pode trabalhar no QGIS, e além de permitir tipos de conexões, como por exemplo, banco de dados geográficos e até mesmo, pessoal, serviços de web. Então, assim, o QGIS, repito, é um software livre, e o professor Leonardo Campanelli vai, no segundo vídeo dessa oficina, mostrar uma aplicação concreta com QGIS no trabalho, na identificação de nascentes, de bacia hidrográfica. Então, vocês, após assistir esse vídeo, vocês deverão assistir o segundo vídeo, né, onde haverá um exemplo concreto disso. Bom, mas continuando aí com as nossas definições
e conceitos, o geoprocessamento é um conjunto de tecnologias, tecnologias de coleta, tratamento, manipulação, apresentação de informações espaciais voltadas com um objetivo único. Isso aí é uma definição de Rodrigues, 1993. No final dessa apresentação, eu vou deixar para vocês a referência para que vocês possam acessar, baixando da internet, material escrito em PDF, e vocês poderão imprimir, estudar um pouco mais. Aqui a gente está dando uma noção mais geral para que vocês não entrem no segundo vídeo que será disponibilizado sem ter os conceitos básicos. Uma outra definição de geoprocessamento, ela é feita por Fujihara. Então é a tecnologia que aplica o tratamento e manipulação de informações espaciais, englobando aí técnicas de coleta, informação espacial, armazenamento da informação espacial, tratamento, análise da informação espacial e uso integrado de informação espacial. Então você tem aí um segundo conceito. Os dois conceitos aí, para nós, eu diria que seriam suficientes para a gente entender o que é o geoprocessamento. Essa figura agora nesse slide, aí a gente mostra aí os componentes, né, do geoprocessamento. Na verdade, o geoprocessamento, como já foi dito, é um conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. Então nós temos a coleta de dados, que pode ser a partir da cartografia, sensoriamento remoto, fotogrametria, topografia, GPS, dados alfanuméricos. Então é possível você ter aí uma série de bancos, né, ou base de dados que vocês podem utilizar. No passado, o GPS é algo muito distante, por exemplo. Hoje em dia, dependendo da precisão que se deseja, você pode conseguir dados de GPS e conseguir incorporar, por exemplo, a um SIG. Né? Então, eu sou de formação básica, eu sou engenheiro agrimensor, então eu tive a experiência de poder usar praticamente todas essas bases de dados aí para poder trabalhar com geoprocessamento. A outra técnica né, outra etapa é o armazenamento desse banco de dados. Então é extremamente importante você ter como armazenar, ter um computador, né, que você possa armazenar esse banco de dados para que você possa manipular esses dados ao longo do tempo. E aí, numa terceira fase, você faz o tratamento e análise, modelagem de dados, tratamento e análise, onde você faz a modelagem de dados, você pode fazer a geoestatística, você pode cruzar mapas, né, multiplicar mapas, somar mapas, que nós chamamos aritmética lógica. Você pode fazer estudos de redes, redes de trânsito, redes de comunicação. Você pode analisar a topologia, você pode analisar ali a questão da altimetria, você pode reclassificar, ou seja, você tem uma série de possibilidades aí na etapa de tratamento e análise. E você, por fim, você pode ter um uso integrado desta ferramenta, que é do geoprocessamento, usando aí GIS, né, que é o Sistema de Informações Geográficas. GIS e SIG é o mesmo, tá, pessoal? LIS, AMFM, CAD e por aí vai. Então você pode integrar outras bases de dados nesse sistema. Bom, e as aplicações de geoprocessamento, né, que mais nos interessa aqui? Eu fiz uma relação de aplicações mais na área ambiental, só para que vocês possam ter ideia do potencial dessa ferramenta. Então nós podemos elaborar mapa ambiental de um município, elaborar mapas de conflitos em áreas de preservação ambiental, isso é um trabalho bastante comum hoje em dia, análise de áreas de preservação ou até áreas protegidas, análise de áreas de nascentes, então você pode mapear as nascentes, analisar conflitos de uso de recursos hídricos,
Isso é uma prática bem comum, principalmente no que se diz respeito à outorga, ao uso dos recursos, a análise da disponibilidade, de quantidade e qualidade hídrica, controle de serviços de saneamento, controle de produção de resíduos domiciliar, industrial e rural, planejamento de projetos ambientais, projetos de saneamento, biogás, reflorestamento e outros. Então, nós temos aí, portanto, um conjunto de aplicações onde nós podemos usar o geoprocessamento. Basicamente, eu gosto muito de dizer o seguinte: se você tem informação e essa informação ela está distribuída no espaço, então o geoprocessamento será uma ferramenta útil para você trabalhar esses dados. Bom, mas o geoprocessamento ele precisa de alguns elementos importantes para que ele seja possível de ser realizado. E para isso, como eu disse há pouco, você precisa do mapeamento. Você precisa, se você tem informação distribuída no espaço, você precisa fazer o mapeamento dessa área. E aí que surge a cartografia. Então, o que é a cartografia? Então, nós colocamos aí para vocês duas definições, uma da ABNT, outra da Associação Cartográfica Internacional, né? Que em um evento, num congresso, também fez uma definição. Então, a primeira aí da ABNT é a arte de levantamento, construção, edição de mapas e cartas de qualquer natureza. Então, é uma definição que nós temos hoje na Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Associação Cartográfica Internacional, no Congresso, como eu disse, em 64, definiu que a cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas, técnicas, baseada nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como a sua utilização. Então, essas duas definições aí, uma mais simples e outra um pouco mais complexa, elas ajudam a gente a entender um pouco o que é a cartografia. A cartografia ela está na mesma linha da topografia. Quando a gente fala cartografia, a gente está pensando no mapeamento, mas considerando a curvatura da Terra. Quando a gente fala de topografia, a gente está considerando que aquela área que nós estamos levantando, a gente não considera a curvatura da Terra porque é uma área muito pequena. Então, cartografia ela se relaciona mais com grandes áreas e a topografia convencional ela se relaciona mais com pequenas áreas. Na topografia, a gente não considera, por ser pequenas áreas, não considera a esfericidade da Terra. Na cartografia, a gente considera em função de ser grandes áreas. Bom, já que nós falamos de esfericidade da Terra, uma informação importante para a cartografia, já que ela considera essa curvatura da Terra, é como representar uma Terra, né? Na figura da esquerda, a forma da Terra ela é, como nós sabemos, totalmente irregular. Nós temos, se você olhar aí na sua região, você vai ver que você tem baixadas, você tem encostas, você tem elevações, você tem uma deformação, né, que acontece em todo mundo. Portanto, a forma da Terra é bem irregular. Mas para fazer cartografia, para fazer mapeamento, a gente tem que fazer algumas simplificações, né? Então nós transformamos a forma da Terra, que é irregular, numa forma que nós chamamos de elipsoide de revolução. Então nós temos um eixo maior, um eixo menor, ou um semi-eixo maior, um semi-eixo menor, e temos uma série de simplificações matemáticas para que nós possamos fazer os levantamentos na superfície da Terra. Então, nós transformamos uma forma da Terra irregular e simplificamos num chamado elipsoide de revolução, que é essa figura da direita. Então, isso é importante porque é a partir daí que nós conseguimos fazer, então, o chamado sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é a forma que nós temos de localizar os pontos sobre uma superfície da Terra.
Então as coordenadas elas podem ser geográficas, por exemplo, usamos normalmente latitude e longitude, que são coordenadas esféricas, ou seja, as medidas da latitude e longitude são ângulos, porque elas são curvas, né? E a ideia de usar essas coordenadas esféricas ou geográficas é justamente permitir que a gente descreva geometricamente a superfície da Terra através de levantamentos, né? Então aqui, nessa figura, nós temos uma tentativa aí, eu acho que essas figuras são muito boas, né? A gente buscou na internet para vocês. Então à esquerda nós mostramos o que é os meridianos, os paralelos, né? Então nós temos a latitude, olhando também a figura da direita, né? A latitude são é o ângulo formado entre o equador e o ponto considerado. Então, quanto mais próximo estivermos dos polos, do polo norte ou polo sul, a latitude será maior. Quanto mais próximos estivermos do equador, as latitudes são menores. E, portanto, a latitude cresce do equador em 0 graus até o polo norte, 90 graus, ou do equador, 0 graus, até o polo sul, 90 graus. Para o norte, então a latitude pode ser norte ou positiva, pode ser sul ou negativa. Então essa sim a gente define a latitude. Varia então de 0 a 90 graus norte ou positivo e 0 a 90 graus sul ou negativo. Já a longitude, nós usamos como referência o meridiano de Greenwich, que passa lá na Inglaterra. Tá? Tem a cidade lá chamada Greenwich. Então, é uma linha imaginária, né, que foi estabelecida como referência. Então, se você tem uma variação de longitude de 0 a 180 graus a oeste, que é o meridiano oposto a Greenwich, ou 0 a 180 graus a leste. Então, a oeste ela é negativa e a leste ela é positiva. Então, as longitudes variam de 0 a 180 graus a oeste, ou negativa, e 0 a 180 graus a leste, ou positiva. E a latitude, nós já falamos, varia de 0 a 90 graus norte, ou positiva, e 0 a 90 graus sul, ou negativa. Então, são as duas formas que nós conseguimos localizar com coordenadas esféricas os pontos na superfície terrestre. Aí alguém vai dizer, como é que eu sei isso? Hoje está muito fácil, gente. Basta acessar um GPS. Ah, mas eu não tenho um GPS. Basta acessar um celular. Vocês podem baixar um aplicativozinho. Você entra lá no aplicativo para baixar no celular e vocês poderão instalar um aplicativo de GPS para que vocês, aonde estiverem, possam determinar as coordenadas latitude e longitude. Uma outra informação importante é que, como nós já falamos, o elipsóide de revolução, né, que é a nossa simplificação da superfície da Terra, como a Terra ela tem uma forma bastante irregular, nós temos que usar para isso, então, as chamadas projeções cartográficas, né? E a projeção cartográfica que é mais utilizada chama-se Universal Transversa de Mercator, que foi o inventor dessa projeção. Então nós conhecemos como UTM, né? Que é a mais utilizada. Nós usamos isso, inclusive, aqui oficialmente no Brasil. Então a projeção UTM, na verdade, é uma projeção cilíndrica, que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. E só para um comentário, né? Infelizmente, são nas guerras onde as grandes descobertas, ou boa parte das grandes descobertas aconteceram. E esse sistema UTM é utilizado nas cartas topográficas do Sistema Cartográfico Nacional, que são produzidas pelo IBGE. Então, nós usamos o UTM. Então, no caso do UTM, o sistema UTM, o mundo é dividido em 60 fusos. Nós vamos mostrar aqui no Brasil como é que isso funciona.
e onde cada um desses fusos, né, já que nós temos 360 graus, então são 60 fusos iguais, são 6 graus de longitude. E esses fusos são numerados de 1 a 60, a partir do fuso 180 graus ao fuso 180 graus oeste, continuando para leste. Então, há uma sequência aí, então, de fusos. No caso do Brasil, essa figura aí mostra, então nós vamos do fuso, olhando a coluna, do fuso 18 ao fuso 26. Né? Então, por exemplo, se você estiver no estado do Rio, ou você vai usar a carta SF23 ou a SF24, ou seja, fuso 23 e fuso 24. E aí você pode tentar localizar qual é o fuso no seu local aí, da sua cidade, da sua propriedade. Né? Então, se eu estiver lá no Amapá, eu vou poder usar o fuso NA22, SA22, talvez um pedacinho lá no norte, o NB22, o NA21, né? Depende aí de qual ponto do Amapá onde você esteja. E daí você pode também, né, ver Rondônia, Roraima, ou seja, qualquer parte do Brasil, você consegue localizar a sua zona, porque isso é importante na hora de configurar o seu aplicativo, o seu GPS, né, para que você obtenha as informações de forma correta. Então tá aí as zonas UTM do Brasil, para que vocês tenham conhecimento. Como é que funciona essa zona? Na verdade, quando eu uso o sistema UTM, é como se eu transformasse as minhas coordenadas esféricas, né, geográficas, latitude e longitude, que são ângulos, em valores de x e de y, né, como se fosse ali um eixo cartesiano. Então, os valores dentro do fuso funciona assim. Se você olhar aqui no centro do desenho da direita, varia de 0 a 10.000. Então, os valores de oeste ou leste variam de leste variam de 0 até 10.000. E os valores de y, os valores no Polo Sul, né? No caso aqui, crescem até 10.000 quilômetros no Equador. Então, a gente que está aqui no hemisfério sul, nossos valores vão estar aí na ordem menores do que 10.000 quilômetros, ou 10 milhões de metros. Tá? Então, na hora que vocês, por exemplo, trabalharem com Google Earth, né, no computador, vocês podem mudar o sistema lá de coordenadas latitude e longitude para coordenadas UTM. Quando você for trabalhar com GPS, você também pode mudar o sistema de coordenadas latitude e longitude, ou seja, coordenadas geográficas, para coordenadas UTM. E aí, automaticamente, o programa ele vai fazer, né, a transformação e vai identificar ali as coordenadas x e y, né, ou norte e leste, relativa à sua coordenada geográfica. Tá? Mas é importante, mesmo que você, nesse momento, não compreenda bem essas transformações, mas o mais importante é saber que existe coordenadas geográficas, latitude e longitude, coordenadas UTM, como se fosse x e y, que é uma transformação daquelas coordenadas geográficas ou esféricas em coordenadas planas, tá? X e y. Muito bem. Então, uma outra informação que nós precisamos ter aqui é a questão da escala gráfica, da escala cartográfica, ou gráfica, né, que nós vamos ver daqui a pouco também. Mas vamos falar da escala cartográfica de uma maneira geral. Então, o mapa, na verdade, normalmente é o quê? É uma representação reduzida de uma área. Não é comum você fazer um mapa do mesmo tamanho da área levantada. Então, normalmente, quando você quer representar uma grande área, você faz uma redução, você faz um desenho onde o que se deseja é fazer uma representação em escala menor ou em um tamanho menor, relativo à mesma área, mas que tem ali todos os detalhes que eu preciso.
né? Então, aí essa informação que você precisa vai depender do uso. Bom, essa redução, né, ela é feita com o uso de escala, torna possível a manutenção da proporção do espaço. Então, quando você faz essa redução, ela é feita proporcionalmente ao tamanho real. Então, por exemplo, é fácil reconhecer no mapa do Brasil, independente do tamanho que ele esteja, né? Por quê? Porque quando ele foi confeccionado naquela escala, as distâncias, né, a forma, elas foram mantidas iguais ali, logicamente, num tamanho menor. Então, a escala cartográfica estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre as distâncias lineares num desenho, que nós chamamos de mapa, e as distâncias correspondentes na realidade. Então, um mapa, na verdade, é uma representação gráfica de uma área em escala menor, normalmente em escala menor. Bom, aí nós temos dois tipos de escala, a chamada escala gráfica, né, comum em desenhos e mapas. Ela é representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa e as indicadas em cada trecho desse segmento e a distância real do território. Então, quando você vê no mapa uma escala gráfica, nesse desenhozinho aqui, que você vê aí embaixo, você pode pegar uma distância lá no mapa, na área mapeada, e comparar diretamente nessa escala aí que está com cores preta e branca. E aí você vai ter como estimar a distância que você está querendo determinar lá no seu desenho. Isso é muito interessante porque, por exemplo, se você pegar um mapa grande e fizer uma cópia reduzida, essa escala gráfica também vai reduzir junto com o mapa. Então você vai poder ter uma estimativa com certa precisão daquela distância, mesmo que esse mapa sofra uma deformação. Então, a escala gráfica ela fica no desenho, no mapa, e justamente a ideia é essa, manter essa relação de medidas do desenho mapeado com a escala que originalmente deu origem àquele mapa, mesmo que ele sofra uma redução ou até mesmo uma ampliação. A escala numérica é o número, né, dessa escala que você está usando no seu desenho. Então nós damos um exemplo aí, uma escala que é bastante comum para 25.000, né, isso vai depender do tamanho da área, do tamanho do papel que você deseja representar, você vai escolher, logicamente, a sua escala. Então a escala numérica significa que uma medida no desenho representa 25.000 dessa mesma medida no tamanho real. Então, se eu quero medir ali 1 centímetro no desenho, significa que na prática, no mundo real, ela representa 25.000 centímetros, né, que dá em torno de 250 metros. Então é assim que você entende, interpreta essa questão da escala numérica. Então é importante compreender essa relação da escala numérica. Quando eu digo 1 para 25.000, é como se eu dividisse a relação do desenho 1 para 25.000 partes da mesma medida na vida real. Então, quanto maior esse número, esse denominador, menor é a escala. Quanto maior for esse denominador, quanto menor for esse denominador, maior a escala. É o inverso. Então, uma escala de 1 para 500 é uma escala o desenho é bem maior, ou uma escala maior do que 1 para 25.000, por exemplo. Tá? Porque, repito, é uma relação inversa. É 1 para. Então, quando você divide 1 para 25.000, o valor vai dar bem menor do que se você dividir 1 para 500. Portanto, 1 para 500 é uma escala bem maior do que 1 para 25.000. E aí, já indo para uma etapa final aqui do nosso conteúdo, os mapas, né? A leitura de mapas é extremamente importante e você precisa de ter símbolos, ter informações no mapa para que você possa fazer a sua leitura.
Então, os mapas tornam-se documentos de simples leitura, desde que acompanhados da legenda, é importantíssimo ter legenda, do qual estejam apresentados todos os símbolos, cores, convenções empregadas na definição dos elementos, né, que se deseja mapear. Então, é comum você ter no mapa a representação da altimetria, a representação dos cursos d'água. Então, tudo isso são elementos, principalmente na área ambiental, o verde de vegetação, a variação de cor de verde pode ser diferença, evidentemente, na vegetação. Então, tudo isso é importante. Já a imagem de satélite e a fotografia aérea, ele não vem com essa facilidade, não, né? A informação ela já não vem, vamos dizer assim, detalhada para você distinguir. Então, na verdade, quando você recebe uma imagem de satélite ou uma fotografia aérea, há uma necessidade de interpretação das informações que estão contidas ali. Tá? Uma outra coisa são os mosaicos, fotocartas, cartas de imagens, que, embora possuindo uma legenda, a exemplo dos documentos cartográficos, não explicitam com o mesmo detalhe dos mapas tradicionais. Então, quando você elaborar, né, vocês verão com Leonardo Campanelli o vídeo 2 dessa oficina, da oficina 2, a parte 2 dessa oficina 2, e vocês terão a oportunidade de, no final do exercício que ele fará com vocês, né, fará para que vocês vejam, ele vai criar os elementos ali necessários para a melhor interpretação do mapa. Então aqui, nessa figura, nesse slide, nós temos um mapa de bacia hidrográfica. Então veja aí as cores, né, utilizadas. Essas cores aí, olhando ali na legenda, elas foram usadas para poder identificar o relevo. Então você tem ali, cada cor daquela tem um relevo. Observem que tem uma associação dessas cores com os cursos d'água, né, com recursos hídricos ali presentes. No lado direito do mapa você pode ver o mapa do Brasil, para localizar onde está essa bacia hidrográfica. Abaixo do mapa do Brasil tem outro mapa mais local, mais regional. E aí você tem outras informações, você tem informação de quem levantou, as orientações, onde fica o norte aí desse mapa, a escala gráfica está ali presente, você tem ao longo do mapa a indicação das coordenadas, que no caso aqui são coordenadas UTM. Você tem o nome da pessoa que elaborou o mapa, ou seja, você tem, né, o nome da firma aí que elaborou. Eu peguei esse mapa na internet, achei bem bacaninha aí para mostrar para vocês. Então vocês têm aí, portanto, informações que são essenciais aí para um mapeamento de uma bacia hidrográfica. Então as informações, resumindo, que nós devemos ter em mapas são a legenda, que descreve brevemente os elementos gráficos existentes no mapa, relacionando cada formato e cor da legenda à área gráfica do mapa, né? Uma outra informação importante são os chamados mapas de localização, como eu mostrei há pouco. Nós mostramos o mapa do Brasil, aí você localiza onde está aquela bacia hidrográfica, mapa da região. Então é importante situar o mapa em um ambiente de fácil identificação. Então você pode localizar aquela bacia hidrográfica que eu mostrei há pouco no município, na mesorregião, no estado, no país. A elaboração é importante, né, para saber quem é o técnico, quem é o profissional que elaborou aquele mapa, se ele tem CREA ou se ele tem outro registro, né, para que ele possa se responsabilizar tecnicamente pelo aquele mapa, né, ou até mesmo o nome da empresa, né, a representação da empresa que foi responsável por aquele trabalho. A escala, nós já falamos bastante, em escala gráfica, em escala numérica, naquele mapa que nós mostramos há pouco tem. A orientação é para onde mostrar a direção do norte. Normalmente usamos o norte verdadeiro, né, porque o norte magnético ele é variável. O norte magnético, pessoal, só para lembrar, é aquele determinado com bússola, mas o norte magnético ele varia ao longo dos anos, né, em função do eixo magnético da Terra. Então, normalmente, nós usamos o norte verdadeiro nas nossas indicações. Outra coisa que é importante é a grade de coordenadas. Eu mostrei para vocês no desenho
as coordenadas no canto do desenho do mapa. Depois vocês voltem ali e dêem uma olhadinha, são a chamada grade de coordenadas, né? No caso ali, como são coordenadas planas, nós usamos ali coordenadas UTM, que nós falamos também neste vídeo. Bom, então o Leonardo Campanelli, que é o biólogo do INEA, é professor do doutorado Ambihidro do IFE Fluminense, profissional extremamente capaz. Ele vai no vídeo da oficina 2, parte 2, o segundo vídeo dessa oficina, ele vai estar mostrando para vocês uma aplicação do QGIS, o uso do QGIS para determinar uma bacia hidrográfica, para localizar nascentes, tá? Então, por favor, assistam, vocês vão ver uma aplicação. Essa parte que eu apresentei agora é uma parte mais teórica, mas ela é necessária para entender alguns elementos que vocês vão ver lá com o Leonardo. Lógico, é evidente que não há pretensão com essa oficina, com esse vídeo, que vocês esgotem o assunto, muito longe disso. Vocês precisariam se aprofundar mais, mas são algumas noções que nós gostaríamos de trazer para vocês, para que vocês possam, num outro momento, né, se aprofundar mais aí sobre esse conhecimento, ou pelo menos ter uma ideia do que se trata. A próxima oficina, na semana que vem, no dia 1º/6, nós vamos falar a Maria Eduarda Moço, que é a minha bolsista aqui do projeto, bolsista Viva Ciência da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Ela vai estar apresentando, falando um pouco das saídas de campo, né? Como foram feitos os diagnósticos das nascentes, como é que é feita essa saída, qual é o planejamento. Vocês vão ver com a Maria Eduarda o que é uma saída de campo, né? Quando você ainda precisa ter acesso às propriedades para ter acesso às nascentes. Mas a Maria Eduarda está organizando esse material aí para vocês e eu tenho certeza que será uma ótima oficina. Bom, concluindo aí também, nós usamos essas duas referências aí. A primeira, né, conceitos básicos de geoprocessamento e cartografia. Esse material, basta digitar esse título aí, unidade 2, vocês conseguem baixar da internet, tá? Que é esse material que eu usei para preparar esses conceitos básicos aí, essas informações básicas sobre geoprocessamento para vocês, tá? Tem uma outra apostila de 2019 que eu achei bem interessante, prática de geoprocessamento em QGIS, que ela dá assim, uma série de orientações de como usar o QGIS, baixar o QGIS e trabalhar com QGIS. Então vocês também, se desejarem, poderão baixar na internet, está disponível, e vocês podem usar esses dois materiais aí, inicialmente, como referência, não só para as nossas oficinas, mas também se vocês quiserem se aprofundar no tema.